Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para relatar, né, das maravilhas do nosso Deus, daquilo que Ele tem feito, que Ele tem realizado nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, né? E eu quero hoje apresentar a irmã Josi, que ela irá testemunhar do milagre que ela viveu, né, daquilo que o Senhor realizou na sua vida. Eu quero que você acompanhe até o final, porque é muito interessante esse relato da irmã, né? Ela sentiu o poder de Deus sendo manifestado na sua vida através da cura de uma enfermidade. E eu quero também pedir logo que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, que você deixe o seu like, compartilhe com alguém, para que outras pessoas venham ser alcançadas por essa palavra maravilhosa que é a palavra de Cristo, do Senhor, uma palavra de fé e de ânimo para as nossas vidas nesses tempos. Tá certo? Que o mesmo Jesus que operou no passado, ele ainda opera os seus milagres hoje em dia na vida daquele que crê. Tá certo? Então vamos prestar atenção no testemunho da irmã. Bom, gente, boa noite. Mas nós vamos dizendo aqui que Jesus é bom, né? Jesus é bom sempre. E quero contar para vocês, né, um pouco do meu testemunho, do que Deus assim ele fez na minha vida. Boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, paz do Senhor para os irmãos, né, irmãs que estão presentes. E eu, em 2014, né, eu fui acometida de um tipo de câncer, né? Só que eu não sabia, né, que era um câncer, na verdade, né? Durante um período era uma manchinha, digamos assim, né, que saiu no cantinho da minha unha e do meu dedo polegar, né, da mão esquerda. E eu fiquei durante um tempo ali tratando como se fosse um fungo, uma coisa natural, né? Só que com o tempo eu vi que ele não sarava, né? Ele chegava a quase sarar, porém nunca cicatrizava, né? Aquele fungo ele nunca cicatrizava, nunca ficava 100% sarado. E quando foi numa dessas feitas assim dele estourar, né? Depois de parecer sarado, eu procurei um médico, né? Eu procurei um outro médico, né, que não era aquele que eu sempre estava acostumado a passar. E ele falou para mim que foi uma médica, né, e ela me falou que não era fungo, né, aquilo que eu tinha não era fungo e que eu deveria fazer exames mais detalhados, né. Então, amados de Deus, então em 2015, né, Amém, amém, glória a Deus. Tá me respondendo ali que tá ouvindo, né? Eu procurei essa médica, né? E ela disse para mim que não era fungo, né? Que eu deveria procurar um médico que fizesse exames mais detalhados e que para saber de fato o que seria, né? E eu procurei, né? Ela me indicou um médico muito conhecido dela, chamado Dr. Franciscone. E eu fui com esse médico e ao chegar lá, de cara ele falou para mim que não era um fungo, né? Que com certeza era algo mais sério, mas ia fazer, né? Ele ia fazer, ele ia fazer exame, ia pedir exames. E daí deixa eu só baixar aqui um pouquinho, irmão, fez uma confusão aqui. E que ele só ia dizer alguma coisa depois, né, do exame chegar e a gente saber o que era. Ele fez de um tudo para que esse exame saísse o mais rápido possível. Eu fiz o exame dia 2 de novembro, finalzinho de outubro, e recebi o resultado dia 5, né? Dia 5 de novembro de 2015. E ao receber o exame, né? De 2014, né? E ao receber o exame, realmente deu que eu estava, né, com um tipo de câncer de pele, que até então não era assim, eles não sabiam exatamente o que era, né? Mas já era uma situação bem difícil. Então, por um tempo eu fiquei sendo tratada, cuidada, né, por esse médico. E eu fiz a primeira cirurgia, dei entrada, né, eu fiz a minha primeira biópsia no hospital tropical que tem aqui em Manaus,
Depois do resultado dessa primeira biópsia, eu fiz minha cirurgia de entrada no hospital do SECOM, que é um hospital referência aqui em Manaus na luta contra o câncer. E eu entrei lá, não sabia de nada, confesso para os irmãos assim, que para mim era tudo muito novo, eu nem sabia sequer que o hospital, ele era hospital conhecido como Hospital do Câncer, né, que tratava dessas doenças, eu não sabia. Pensei que era apenas um hospital onde tinha um tratamento melhor. E foi assim onde eu me deparei com uma situação bem difícil, né? E ali eu marquei, ele marcou a minha primeira cirurgia, ainda com um câncer de pele, né? E eu fiz essa cirurgia em janeiro, se eu não me engano agora, né? A data foi janeiro, 19 de janeiro, né? De 2015. E eu fiz, ao fazer a cirurgia, dentro da sala de cirurgia ainda, quando ele estava fazendo essa cirurgia, ele percebeu que a doença já tinha se agravado e que ela tinha passado para o meu osso, né? Já estava no osso. Quer dizer, naquele momento, assim, ele ficou muito aborrecido, porque durante um tempo ele estudou, quando eu ia para lá, eles tiravam foto, eles estudavam, eles faziam toda uma pesquisa. Por ser um câncer que eles ainda não conheciam, a medicina ainda não tinha um conhecimento assim aprofundado, então eu fui usada, né, para esse fim, né, de que estudasse a doença e procurasse, né, meios que pudesse ajudar outras pessoas, né. Então eu fiquei por um tempo e quando eu fiz na primeira cirurgia, ainda na sala de cirurgia, que ele descobriu que a doença tinha passado para o osso, ele ficou muito aborrecido, muito chateado, muito mesmo. Então assim, ele ficou muito aborrecido, né? Porque a doença tinha se agravado. Então ali ele pôde ver que a doença ela era muito assim, ela era muito violenta, ela era uma doença que se desenvolvia muito rápido, né? Ela se desenvolvia muito rápido. Então ali estava iniciando uma luta para mim, né? Muito grande, até então até desconhecida, né? E eu fiz a primeira cirurgia, dali ele me encaminhou, né? Ele tirou só uma parte do meu dedo, ele não cortou nenhum osso, até porque ele tratava de pele, né? Câncer de pele e não de osso, né? E ele tirou só, e a gente costumava chamar de chinelão, porque ficou uma coisa muito esquisita, né? Assim, aquele dedo achatado, com o osso exposto, assim, né? Tudo. Mas não sarava, tá, gente? Depois da primeira biópsia, não houve nenhuma cicatrização, né? Desse dedo, né? E passou-se o tempo, ele me encaminhou para um outro médico, né? Que cuidava da parte já de câncer no osso, né? E ali eu fiquei fazendo exames, né? Eu fazia a cirurgia no Hospital do Câncer, porém, eu fazia todo o tratamento de biópsia e exames, eu fazia no Hospital Adventista de Belém, Santa Júlia, né? Porque para ser mais rápido, né? Ter um andamento, porque era uma doença assim muito rápida para se desenvolver. Então, tempo para mim era uma coisa que não tinha muito, né? Eu lutava contra o tempo, era um dos meus maiores inimigos na luta contra essa doença, porque como ele era muito rápido para se desenvolver, então não dava para ficar muito de espera, 2, 3, 4 meses, que às vezes é o que dura um exame nesses hospitais. Por quê? Por causa da superlotação. Então ali eu pude me deparar, eu sempre conto isso, né, dos meus testemunhos por onde eu passo, que ali eu pude me deparar com situações diversas, né? Testemunhos edificantes, testemunhos doloridos, né? Testemunhos muito difíceis de pessoas que agora enfrentavam, né, essa luta ali junto comigo. Muitos irmãos que outrora esqueceram do chamado do Senhor. Isso aqui, irmão, eu conto isso aqui, e às vezes a pessoa pode dizer assim, Josi, você conta tipo para... As pessoas dizem assim, você pode contar para pressionar as pessoas? Não, de maneira nenhuma. Foi uma situação que eu vivi. No SECOM eu vi pessoas morrerem na fila de espera, morrer literalmente esperando ser atendido. Eu vi pessoas assim em situações difíceis, de um estado, sabe, que eu olhava e eu
eu dizia, meu Deus, como a gente, ser humano, pode chegar num estado desse, né? Pessoas que você olhava sem esperança de vida, né? Eu digo sempre que o Hospital do Câncer é um lugar que não é um dos piores lugares assim que eu já fui, que eu vivi uma temporada, né, lá, e quando eu saí de lá, assim, eu glorifiquei muito ao Senhor e eu pedi para o Senhor que tivesse misericórdia de mim e que nunca mais me deixasse entrar no lugar daquele como um paciente. Que eu queria entrar num lugar desse, sim, para ajudar, para aconselhar, para evangelizar, para ajudar vidas, mas não como um paciente, porque você vê pessoas sendo comido assim, sendo destruído, pessoas que já não têm mais sonhos, que já não acreditam em muitas coisas, pessoas abandonadas, às vezes pela família, pelos parentes, como eu vi pessoas, né, abandonadas, literalmente, né, pessoas de idade que lutavam para chegar lá, para fazer cirurgia curativa e tudo mais. Então, eu vi pessoas que esqueceram o amor de Deus, foram viver as suas vidas e, de repente, se depararam numa situação dessa. Então, eu aconselho hoje, assim, sempre, né, se você tem um chamado, se Deus tem algo com você na terra, nunca esqueça esse projeto, nunca esqueça esse chamado, nunca esqueça do Senhor. Porque eu digo sempre, eu fui parar no SECOM por um estado meu de desobediência, por achar que assim, eu não era tão importante para a obra do Senhor, que existia pessoas que eram mais capacitados, quando me chegavam as oportunidades para fazer. Então, assim, eu fui parar nessa situação por desobediência mesmo, porque eu achava que as minhas desculpas para Deus, elas eram válidas, entendeu? Que as minhas desculpas, o Senhor entendia. Que eu, ao apresentar aquilo que para mim era convincente, né, era o certo no meu ponto de vista, mas para Deus ele não pensava assim. Para Deus ele não era dessa forma, entendeu? Deus não achava o que eu achava. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, o propósito de Deus não são os nossos propósitos, né? Totalmente diferente. Deus, ele pensa de uma maneira... Deus, ele sempre está à frente dos nossos ideais, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Deus sempre está à frente, ele nunca anda de acordo com o que eu quero, ele sempre anda de acordo com o querer dele. Se o meu desejo, se o meu querer, se a minha vontade agrada ao Senhor, aí tudo bem, entendeu? Tudo bem, Jesus ele vai estar ali apoiando, né, aquele sonho, aquele desejo, aquele propósito. Mas no momento que isso foge dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, não vamos imaginar que Deus ele vai nos apoiar, porque ele não vai nos apoiar. Ele nos ama, ele nos quer perto, ele quer o nosso bem, né? Ele tem o melhor para nós. Porém, Deus de maneira nenhuma vai apoiar um desejo nosso só por capricho nosso. Assim como ele, apesar de nos amar de uma maneira surreal, de uma maneira que ninguém pode nos amar, ele jamais vai apoiar os nossos erros. Jamais ele vai apoiar as nossas vontades, né? Ainda mais quando elas saem do querer, da sua vontade, do seu propósito, da comunhão que nós temos com ele. Então, assim, eu fui para lá por desobediência. Não porque eu achasse que eu estava fazendo errado, porque quando eu conversava com Deus, eu achava que era o certo. Senhor, tem pessoas que são mais importantes, tem pessoas que sabem mais do que eu, tem pessoas que cantam melhor do que eu, que pregam melhor do que eu, que faz isso melhor do que eu. Então eu achava que as minhas desculpas eram válidas para o Senhor. Eu nunca perguntei para Deus se Ele concordava comigo. Eu sempre falava, mas eu nunca dei um espaço para ouvir o que Ele tinha a dizer sobre aquilo. Eu nunca abri um espaço para ouvir Ele dizer para mim: Josi, isso não é bom para você. Essa escolha que você está fazendo vai lhe levar para uma situação difícil. Que é o que muitas das vezes nós fazemos. Às vezes a gente fala e esquece de ouvir o que Ele tem a dizer. Às vezes a gente esquece de ouvir o que Deus tem a dizer.
Meu amado irmão, amigo, só existe um diálogo quando duas pessoas conversam e duas pessoas se escutam. Não é um diálogo quando só uma pessoa fala. Não há diálogo quando... Pode ter duas pessoas, mas quando só um fala, não é diálogo. Diálogo só é quando as duas pessoas se comunicam e conseguem ouvir uma a outra. Então, assim, Deus, ele não apoiava aquilo que eu imaginava, entendeu? Que era o melhor. Então, eu fui parar no SECOM. E depois de ser encaminhada para o segundo médico, ele disse para mim que a minha situação era muito difícil, porque quando eu dei entrada no SECOM, eu tinha só uma ferida, né? Eu tinha só uma ferida, era um câncer de pele, que poderia ser uma situação difícil, mas poderia ser tratada e eu tinha uma chance muito grande de ficar boa. Agora eu tinha um tumor maligno, né? Esse tumor maligno, ele caminhava em direção ao meu corpo, né? Ele não estava saindo, ele estava entrando. Então as possibilidades agora de uma cura era muito difícil, né? E um certo dia eu perguntei para ele sobre as minhas chances e ele não me deu chance nenhuma. Ele não me respondeu, tipo assim, Josi, nós vamos fazer um tratamento, uma quimioterapia, uma radioterapia e você vai ficar boa. Não tinha, não dava, não tinha. Como eu disse para você, o câncer que eu tinha era um câncer raro, né? Eu era a 8ª pessoa no SECOM com esse tipo de câncer, né? E então ele era uma doença ainda muito desconhecida, pouco se sabia sobre essa doença na época. Hoje eu já não sei, né? Como tá. Nem quero saber assim, não busco, né? Assim, não, Deus me guarde, eu procuro distância. Não que eu não vá, não. Agora esses dias, né? Eu vou no SECOM fazer uma visita, eu vou filmar isso para vocês, né? Se Deus quiser. Mas agora, assim, eu fiquei assim, durante um tempo, isso me causava um certo medo, né? Me causava um certo medo, eu demorei muito para me acostumar com a ideia de falar sobre o assunto, eu demorei um pouco. E Deus, ele fez uma obra extraordinária, irmão. Eu digo assim que, eu sempre falo isso nas minhas pregações, que quando existem muitas pessoas que gostariam de ter a chance que eu tive, isso eu sei. Isso não é um merecimento meu, não é uma honra minha, não é uma glória minha, não, de maneira nenhuma. Isso é uma glória que é dada ao Senhor, a sua majestade, o Deus maravilhoso que Ele é. Eu sei que muitos queriam ter a mesma chance que eu tive e não tiveram, né? Muitos eu vi, como eu disse para você, eu vi morrer na sala de espera. E quando eu entrei lá, que o médico me falou isso, esse foi um dos piores dias para mim, porque ele me mostrou os seus pacientes, né? E eu pude ver que os pacientes daquele médico, eles eram todos mutilados. Uns faltava perna, outros já não tinham mais braço, uns não tinham pé, entendeu? E aquilo foi muito doído para mim ver a situação, né? Quando eu olhei, eu tomei um susto e foi um dia de angústia para mim, de choro mesmo, desespero na minha alma, porque eu vi pessoas bem jovens, de 32 anos, eu vi uma criança de 8, 10 anos, que assim a doença já tinha se alastrado no seu corpo. E essa doença, pelo pouco que se conhecia dela, elas se espalhavam no corpo através de glândulas. Então assim, eu não podia gripar, eu não podia me ferir, eu não podia pegar sol quente. Agora imagine você, eu moro em Manaus, né? Talvez uma das cidades mais quentes do Brasil. E aí, de repente, eu não posso gripar, porque não podia sair nenhum tipo de glândula no meu corpo, né? Eu não podia bater esse dedo por nada nessa vida, porque ao bater era causada uma hemorragia tão grande eu lembro de uma única vez que eu bati e eu fui parar no SECOM para tomar a injeção, porque ele não parava de sangrar. Eu tinha que ir para lá para tomar a medicação. Curativos, né, de começo que era feito só no SECOM, até que a minha filha e a minha nora aprenderam. Depois a minha filha foi embora e ela continuou
né, fazendo, minha nora continuou fazendo. Continuou fazendo, né, os curativos, foi uma das pessoas assim, que muito me ajudou. A minha família sempre muito presente, meus filhos me conduzindo para o hospital, me trazendo, meu esposo, assim, foi assim um tempo, eu digo mesmo, que uma situação dessa, na casa todos sofrem. Não tem como não sofrer, gente, porque é tratamento, é exame, é medicação, é tudo. Era, sabe, eu lembro que assim, tinha época que eu não comia, eu não me alimentava, entendeu? Porque a alimentação, ela perde o gosto. A vida, a gente perde o sabor quando a gente está doente. Essa é a realidade. Quando você se depara com a situação de que você sabe que você... Porque o câncer, para muitas pessoas, dependendo do grau, do tipo que de repente a pessoa se depara, é uma sentença de morte. Para mim ali, eu tinha uma sentença de morte, sem expectativa nenhuma, sem esperança nenhuma humanamente falando. Mas eu tinha um Deus, e tenho um Deus, que é soberano e está acima de tudo e de todas as coisas. Então esse Deus maravilhoso me ajudou em todos esses momentos. Foi um momento assim que eu me vi muito acolhida pelo Senhor, em termos emocionalmente, né? Eu estava em frente de trabalho nessa época, eu fui chamada para trabalhar na obra do Senhor, peguei os trabalhos, né? Mesmo enfrentando tudo isso aí, eu fiz a minha segunda cirurgia, ela estourou literalmente no dia seguinte. O osso já estava exposto, já estava de fora. Eu não posto esses vídeos no YouTube porque eles são fortes, né? Então não dá. Mas quem me acompanha no Face sabe que eu sempre estou postando eles lá, né? Falando sobre o que eu vivi, eu sempre falo, porque o que eu vivi foi uma experiência que só Jesus sabe o tamanho, foi um aprendizado, foi assim uma mudança, trouxe para a minha vida uma mudança muito grande. É muito difícil quando nós passamos por situações que nós não aprendemos nada, que não traz para a nossa vida nenhuma edificação, que a gente fica na mesma estaca zero e você corre o risco de passar por todo o processo de novo. Eu sempre perguntava para o Senhor qual era o propósito de Deus em tudo, né? E que eu queria que Ele me desse graça para aprender. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, trouxe um amadurecimento para a minha vida que você não tem noção do tamanho, né? De aprender a lidar com as pessoas, de a respeitar as pessoas, de procurar amar, independentemente, às vezes, das suas falhas, das suas fraquezas, poder ceder o meu ouvido para ouvir, né, situações que, às vezes, muitos se deparam, que muitos enfrentam, e eles querem unicamente um ouvido para lhe ouvir, um colo para se acolher, para se sentirem aconchegados, se sentirem que são importantes, né? Então, assim, eu aprendi a lidar mais com o ser humano. E em meio a tudo isso, eu estava em frente de obra, né? Então, assim, eu estava em frente de obra e trouxe para mim um aprendizado muito grande que eu luto todos os dias para conservar esse aprendizado na minha vida. Se eu disser para você me perguntar, Josi, você aprendeu tudo? Não. Nessa vida ninguém aprende tudo. E acredite, quando eu ou você chegar na estatura de aprender tudo, alcançamos a estatura de varão perfeito. E quando nós alcançamos essa estatura de varão perfeito, o Senhor nos toma para Ele. O Senhor nos toma para Ele. Porque Ele não quer que nós nos estraguemos. Então eu fiz a segunda cirurgia. No dia seguinte estourou tudo. Estava tudo do mesmo jeito. E era me aconselhado pelo médico a não olhar, né? A não olhar o dedo, né? A mão, até eu estar preparada para ver, porque era muito feio, né? Então eu fiquei ali por um tempo, até que um certo dia, eu estava participando de uma campanha no nosso setor. E tinha sido trocado o nosso pastor, né? Estava um pastor novo, com uns 15 dias no setor,
eu acho mais ou menos, não lembro bem o tempo. E ele abriu uma campanha que funcionava das 10 à meia-noite. E eu comecei a participar dessa campanha, uma campanha muito abençoada. Então, assim, esse pastor era recente no nosso setor e ele começou essa campanha, né? E nós começamos a participar. E sempre a gente estava lá nessas campanhas, sempre... Eu gostava de chegar na igreja nessa época, eu sempre ficava num cantinho, né? Primeiro porque o dedo, a minha mão fedia muito, gente. Fedia muito, você não imagina o quanto, né? Então, assim, eu não gostava de ficar muito, eu tava muita gente, porque eu tinha vergonha, né? E não era por falta de curativo, tá? Eu fazia curativo todo dia, é porque era natural mesmo da doença. E quando eu ficava ali no meu cantinho, e às vezes por ali mesmo eu me jogava no chão, tinha dia que eu não tinha uma palavra. Eu lembro que tinha dia que eu tinha a sensação que eu estava anestesiada. Assim, era como se eu tivesse, sabe, aquele dia que você procura o coração, você procura, sei lá, alguma coisa de ti que lhe diga que você está viva. Tinha dia que eu vivia isso, né? Eu procurava assim, Jesus, será que eu tenho coração? Porque eu não estou sentindo nada. E tinha dia que eu amanhecia assim, muito... Eu chorava muito. Era aquele dia que eu chorava muito. Nesses dias que eu chorava muito, eu gostava muito de ir para casa do meu pai, porque quando eu chegava lá, eu ficava num cantinho e ali eu chorava tudo que eu podia chorar. Mas mesmo assim, o Senhor me dava uma maturidade muito grande. Para mim, a paz do Senhor, irmã Dalgisa. E é para mim permanecer no trabalho. Os irmãos que me conhecem aqui em Manaus, que trabalharam comigo nessa época, que me acompanharam de perto, sabe que foi um tempo assim difícil, mas eu nunca abri mão de fazer o trabalho por causa disso. Assim mesmo eu ia para a igreja, eu lavava cadeira, eu limpava banheiro, eu fazia o que fosse preciso, assim. Foi um tempo que eu me doei muito na obra, porque me ajudava, eu me sentia bem, eu me sentia viva, eu me sentia que eu estava fazendo, dando para Deus o meu melhor, e eu me sentia muito amada, assim, né, por Deus, acolhida mesmo pelo Senhor. Então, foi muito bom. E eu, assim mesmo, eu ia para essas campanhas da noite, e ao chegar nessa campanha da noite, eu lembro que nesse dia eu não estava com vontade de ir. Eu estava muito desanimada. É natural, gente. Você pode dizer assim, mas você não tinha fé, você não tem fé. Você quer saber o tamanho da sua fé. Nós só sabemos a fé que temos quando nós nos vemos diante dos desafios. Quando tudo vai bem, meu amado, é muito fácil a gente ter fé e dizer para alguém ter fé. Mas quando nós nos mergulhamos, às vezes, em problemas que nós olhamos e temos a certeza que somente Deus tem o poder para mudar, é nessa hora que a gente precisa crer e confiar. Só que tem os dias amargos. Então, nesse dia eu não estava com muita vontade de ir. Eu só queria ficar quietinha. Mas eu fui assim mesmo. A minha nora disse, bora, vamos. E aí vamos, nos animamos e fomos. Eu confesso para vocês que aquele dia não era o dia que eu estava pensando que Jesus ia me curar. Eu pensei que era só apenas um dia, mais um dia que eu ia para a casa do meu pai. E alegre por ir, graças a Deus, feliz, ia para a casa do meu Deus, apesar do ânimo estar lá embaixo, mas eu ia assim mesmo. E fui, sentei lá no meu cantinho, último banco, fiquei lá. E o pastor deu a palavra, tinha muitos irmãos nesse dia na igreja, foi uma bênção. E eu lá no meu cantinho, quando terminou a oração, ele fez um círculo, né? Todo mundo deu as mãos. E aí ele virou e disse, irmã, eu quero fazer uma oração pela senhora. O Senhor mandou eu fazer uma oração por você. E aí eu fui, amados, lá para frente. Ele fez a oração. E o Senhor disse que, a partir daquele dia, ele estava extraindo o mal do meu sangue. Aquele pastor nem sabia que eu tinha câncer. E o Senhor disse, eu vou extrair do teu sangue o mal. Vou tirar por completo. E, irmão, e aí Deus
fez um grande milagre. Eu fui para casa, fiquei esperando, ansiosa. Eu tinha, sabe, aquele desejo de ver esse milagre. E eu confesso para vocês que eu posso dizer que eu fico pensando como foi quando Jesus falou do vale de osso seco, né? O profeta falou, né? Quando o profeta falou do vale de osso seco, lá em Ezequiel 37, eu confesso para vocês que eu vivi isso, né? Porque como o osso estava exposto, no período de um mês, quando deu um mês certinho, gente, um mês certinho, eu tirei o último curativo do dedo e ele estava literalmente curado, literalmente sarado. Veio o resultado da biópsia, deu que eu não tinha mais o câncer. Aí o médico não aceitou, aí ele fez uma outra biópsia, pediu uma outra biópsia. Com 30 dias chegou o resultado. E aí sabe o que disse? Deu que eu nunca tinha tido câncer. Quando eu passei com o médico, ele ficou desesperado, porque ele tinha tirado, né? Eu não tenho essa parte, eu até cortei ele hoje, tá, meus amores? Fazendo alguma coisa em casa, não é nada isso aqui, tá bom? E ele ficou desesperado, porque ele imaginou assim, poxa, eu tirei o dedo dessa mulher, constando que ela tinha um câncer. De repente eu me deparo com uma pessoa que aqui está dizendo que nunca teve câncer, o que é que eu vou fazer? E eu disse para ele, eu disse, meu amado, não se aperrei não se aveste, porque eu sei o que eu tinha, eu sei o que eu passei e eu sei o processo que eu vivi. Tudo foi para a glória de Deus, tudo foi para louvor e adoração no nome do Senhor. E eu estou curada porque Deus me deu uma chance de viver de novo. Eu só tenho que agradecer a Ele. Então assim, eu quero dizer para vocês, Salmo, isso eu estou fazendo um resumo, tá? Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Eu amo esse salmo. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixa vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, aquele que cuida de você, aquele que zela pela sua vida, aquele que está com você, é fiel para ir com você até o fim. Não desanimes, nunca. Nem se desespere nas pelejas. Sempre conte com Jesus, porque pode ser que os amigos às vezes nos abandonem. Jesus, jamais, jamais. Então, continue confiando no Senhor. Hoje, por onde eu passo, eu conto meu testemunho. Por onde eu passo, eu falo dessa misericórdia que eu alcancei, esse amor assim incomparável que eu alcancei no Senhor. A chance de poder viver de novo e falar dos milagres, das maravilhas do Senhor. E eu lembro que antes de tudo isso acontecer, um dia eu disse para o meu esposo, né? Que ele até disse, assim, de uma certa forma, ele me repreendeu, né? Eu estava conversando com ele, ouvindo o testemunho do irmão, e eu disse para ele, eu queria ter testemunhos para contar. Eu olho para mim e parece que eu não tenho experiências, né? Eu não tenho um testemunho para contar. E aí ele disse para mim, mulher, vigia, vigia, ele disse para mim, né? E não demorou muito. Eu entrei nesse vale, né? Mas eu pude cantar o hino da vitória e hoje tenho um testemunho para contar. Para dizer para você que Jesus lhe ama, que você é importante, que você é importante para Jesus. Não importa as situações, as circunstâncias, o momento, Jesus lhe ama e cuida de você. E pense, se tem um ser que nos acolhe, quando a gente corre para Jesus e pede misericórdia, Ele está de braços abertos a nos ajudar, a nos perdoar e a nos escolher dos seus braços. Então, eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade de poder falar para você, coisa que eu nunca imaginei, pode crer, de estar aqui nas redes sociais, tendo a oportunidade de falar para você que Jesus cura, Jesus salva, Jesus nos prepara para o céu, Jesus é bom e um dia Ele vai voltar e vai nos levar para descansar com Ele. Então, se você ainda não aceitou Jesus e se você ainda não conhece esse Deus, a oportunidade está aberta, tá certo? Para você conhecer, adorar e servi-lo com todo amor e com toda a gratidão. E eu quero agradecer a irmã Luzia pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que maravilha testemunho da irmã. Olha como Deus confunde a medicina, porque quando o Senhor quer operar, Ele faz dessa forma.
Ele faz o impossível acontecer nas nossas vidas. A irmã Josi vivenciou algo sobrenatural na sua vida. Hoje ela está com vida porque o Senhor ainda permitiu com que ela estivesse com vida, né? E com vida com abundância, com saúde, com alegria do Espírito Santo sobre a sua vida. E ela está aqui testemunhando, esteve testemunhando daquilo que ela vivenciou. E você também pode vivenciar um milagre da parte de Deus. Não importa a situação em que você se encontra, não importa se é na enfermidade, se é nas finanças, independente do que for, o Senhor Jesus que curou a irmã Josi, ele é o mesmo que pode agir também em sua vida e transformar aquilo que você tem vivido de dor, de tristeza, em alegria, em glórias da parte do nosso Deus, tá certo? Quero pedir também, para você se inscrever no canal da irmã Josi. É exatamente assim que se chama, Canal da Josi. Tá certo? Que você possa também abençoar a nossa irmã se inscrevendo, assistindo seus vídeos, que é bênção também, tá certo? E que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando, que você seja realmente tocado, impactado por esse testemunho que você acabou de ouvir, que você possa compartilhar com outras pessoas em nome de Jesus Cristo e fique na paz.